De 2016 para cá, então, tem essa opção, né, dentro dessa perspectiva mais liberalizante, de que a Petrobras passa a pender o seu pêndulo, né, essencialmente contraditório, como uma empresa que é estatal, mas que é uma empresa que já nasce como uma empresa de capital aberto, passa a pender esse pêndulo mais para uma face de mercado. A própria Operação Lava Jato que fez com que a empresa suspendesse os seus investimentos. Foi o pior resultado da história da economia. E um gatilho também para começar a discutir a privatização ou o fatiamento da empresa, né? Nós estamos vivendo um ilusionismo. O que o Bolsonaro está fazendo, o Bolsonaro sempre foi contra o Bolsa Família. Tem os discursos dele. Olá, esse é o podcast 3x4, um retrato do Brasil que chega com os temas mais relevantes da semana no seu tocador de podcast, toda sexta-feira. Eu sou Igor Felipe e hoje nós estamos gravando aqui nos estúdios da TVT, na Avenida Paulista, em São Paulo, com Zé Dirceu e Juliane Furno. Olá! Estamos aqui. A Carol Proner está no Rio e participa por meio de conexão à distância. Oi, pessoal! Neste episódio vamos entender os efeitos colaterais da política de preços da Petrobras na sociedade brasileira e também vamos opinar sobre a criação do programa Auxílio Brasil, proposto pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir o Bolsa Família. O programa ainda está em discussão no Congresso. Deve começar ainda nesse ano e termina, não por acaso, depois das eleições de 2022. Bora lá? Alguns acham que a culpa é minha. Eu posso intervir na Petrobras? Eu vou responder processo. O preço da Petrobras vai acabar sendo preso. É uma estatal que, com todo respeito, só me dá dor de cabeça. Nós vamos partir uma maneira de nós quebrarmos mais monopólio. Tá? Quem sabe até botar no radar da privatização. Caminhoneiros autônomos e seletistas estão em estado de greve e planejam uma forte mobilização nacional caso o governo Bolsonaro não atenda às reivindicações da categoria. Entre os pedidos estão a redução do preço do diesel e a revisão da política de preços da Petrobras. Não tem mais como aguentar. Nós estamos numa situação pior do que 2018. Agora, nós precisamos fazer o quê? Realmente lutar pela nossa sobrevivência. A atual política de preços da Petrobras acabou de completar 5 anos. Essa política passou a valer a partir do governo de Michel Temer. De lá para cá, muita coisa mudou no cenário político e econômico. Uma coisa é certa: o mecanismo de cálculo da Petrobras fez o preço dos combustíveis disparar, causando impactos no custo de vida da população e também desdobramentos no campo da política. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Juliane, antes de comentar os efeitos na política desse assunto, é legal a gente contextualizar ao nosso público sobre essa mudança na política de preços da Petrobras. Como os preços dos combustíveis eram definidos antes do governo de Michel Temer e como são definidos agora com esse vínculo ao mercado internacional? É bom lembrar que o preço internacional, ele é sim uma das referências para a precificação no mercado doméstico em qualquer governo e deve ser em qualquer política de preços, porque a Petrobras, sendo uma petroleira, né, sendo uma empresa que tem os seus ativos também cotados no mercado de capitais, e tendo o petróleo como seu principal ativo de referência, precisa ter em alguma medida seu preço precificado no seu produto principal, no caso o petróleo. Então, variações no preço internacional do petróleo impactam os ativos da Petrobras, impactam o seu valor de mercado, portanto também impactam as suas receitas em alguma medida. Acontece que o preço internacional ele tem que ser um dos elementos de referência para a composição do preço, que no caso dos governos Lula e Dilma tinham um peso muito menor do que tem hoje, e outros elementos, como por exemplo o custo de produção, pesava muito mais. Então, se você for olhar vários gráficos desse período, mostram que havia um deslocamento bastante expressivo entre o que era o preço internacional e o preço praticado no mercado doméstico, tanto em relação ao preço propriamente dito, quanto em relação
a vulnerabilidade de referência na remarcação do preço. Tanto é que em 2014 o preço internacional cai muito e não cai na mesma velocidade no mercado doméstico. Inclusive, isso vai levar a vários processos, né? Que a Petrobras, por exemplo, estava segurando repassar os preços por uma estratégia também que só uma empresa estatal pode estar submetida, como uma empresa que leva adiante uma série de objetivos de política pública. Veja, de 2016 para cá, então tem essa opção, né, dentro dessa perspectiva mais liberalizante, de que a Petrobras passa a pender o seu pêndulo, né, essencialmente contraditório, como uma empresa que é estatal, mais que é uma empresa que já nasce como uma empresa de capital aberto, passa a pender esse pêndulo mais para uma face de mercado. Então ela passa a se comportar de forma mais análoga a uma empresa privada, fazendo com que a sua política de preço tenha essencialmente relação com o preço do mercado internacional, mas não só isso. Então, não é que a gente adota automaticamente o preço do mercado internacional. Adiciona-se a isso um custo de internalização desse combustível, né, o preço de internalizar ele no mercado doméstico, mais a margem de lucro. E uma coisa interessante que eu tenho visto nos gráficos sobre a variação do combustível no mercado internacional e aqui, é que quando cai no mercado internacional, cai no mercado doméstico numa proporção menor. E quando aumenta no mercado internacional, aumenta no mercado doméstico numa proporção maior. Isso quer dizer que tem uma margem aqui na revenda que cai menos quando cai no mercado internacional e sobe mais quando sobe no mercado internacional. E quem abastece o mercado nacional são as importadoras. De 2016 para cá, a ANP cadastrou mais de 1.000 empresas importadoras. Estas sim dependem da paridade do preço de importação, porque elas importam combustíveis. Então, veja, se criou uma contradição que agora é muito difícil mexer nessa política de preço, porque efetivamente tem mais de 1.000 empresas que dependem do preço de paridade do preço de importação. Então, a Petrobras teria que deixar de exportar esse combustível, refinar a partir da totalidade da capacidade instalada para colocar no mercado doméstico e aí sim operar uma política que leve em consideração os custos domésticos. E isso vai precisar de muita vontade política e de submeter a Petrobras, sim, aos intentos da sociedade brasileira, fortalecendo a sua face estatal. Zé, a gente queria entrar no tema dos caminhoneiros, que é de certa forma uma das expressões dos impactos sociais, né? Dessa política de crescimento do preço dos combustíveis, né? Claro que tem um impacto na população como um todo, né? No preço do gás de cozinha, no preço dos combustíveis, para quem anda de carro, estamos vendo aí diversos relatos, né, de pessoas que tiveram que sair do Uber, de pessoas que estão tendo que trabalhar a pé ou de bicicleta, porque não tem condição de pegar um carro. Então, como é que você está vendo especialmente esse impacto social e esse movimento dos caminhoneiros, né, que teve um impacto grande, né, em 2018? A gente sabe que tem os caminhoneiros autônomos, tem também as empresas de transporte, que tem uma influência grande nessas ameaças de paralisar as estradas no Brasil. Como é que você está vendo? Porque tem indicativo de uma greve dos caminhoneiros aí para a próxima semana. Os caminhoneiros, na verdade, estão encurralados, né? Primeiro porque a tendência é o desenvolvimento de empresas de transporte rodoviário. Aliás, se não me engano, foi o ministro da Infraestrutura que disse que eles tinham que se conformar e trabalhar em empresas, né? É a tendência da cartelização da economia brasileira, cada vez maior, né? E verticalização, ao contrário que fizeram com a Petrobras. O que fizeram com a Petrobras foi desverticalizar a Petrobras. É um crime, porque não existe mercado de petróleo, isso é um cartel. Não existe concorrência de petróleo no mundo, né? Isso é um cartel. Aliás, existe o cartel, que é OPEP+, né? A Rússia. Então o problema nosso é muito grave. O caminhoneiro, ele está pressionado, primeiro, pelo preço do frete. Eles queriam tabelar, fixar preço para eles terem uma rentabilidade para sustentar suas famílias, né? Segundo, pelas estradas, pela qualidade da estrada, porque nós temos um problema grave no Brasil. O sistema de transporte logístico brasileiro está apoiado na rodovia, o que é caríssimo, e não na ferrovia e na hidrovia. É um problema grave, que tende a ir sendo resolvido, porque há uma expansão real na rede ferroviária brasileira, e o Brasil pode também... Bem, agora tem esse problema das estiagens, né? Tem uma rede hidroviária também, como tem já até no norte, para escoar a soja do Mato Grosso, né? Pelos portos do Maranhão e do Pará. Então é uma situação complexa. O caminhoneiro, por outro lado, foi a base de apoio, sua imensa maioria, do Bolsonaro. E o Bolsonaro os traiu, porque nem tabelou os preços, né? Não, o diesel está fixado nos termos que a Juliana expôs aqui, que já esgotou o assunto, né?
Eles não têm nenhuma outra proteção, porque também ficaram prometendo vale alimentação para eles, ficaram prometendo... O Bolsonaro de tempo em tempo inventa algo, né? Baixar o juro para financiamento de renovação de frota, tudo isso. Na verdade, as consequências sociais são desastrosas, calamitosas para o país. Nós estamos à mercê de uma minoria que se apodera dessa renda, porque o problema mais importante do pré-sal era a renda. Porque se a nação se apropria da renda do petróleo, concentra e investe numa revolução educacional, científica e tecnológica, na infraestrutura, no meio ambiente, como era o propósito, né? Pode dar um salto, né? Dá um salto em 5 anos, 100 anos, em 10 anos, 100 anos. Essa renda que era da nação passou para as mãos de 200 grupos econômicos, no máximo. E a Petrobras se transformou num botim na mão de alguns grupos econômicos, como ela lembrou bem, das distribuidoras e dos importadores, e dos acionistas, que são uma minoria do país, né? Os acionistas, porque os lucros são fantásticos. Enquanto isso, o povo padece de fome, certo? Paulo Guedes falou, daqui a 30 anos a Petrobras não vai valer nada, tem que acelerar a exploração de petróleo, vender, pegar o ganho fiscal para pagar a dívida pública ou para bancar o auxílio emergencial. Quer dizer, é o que o Zé falou, gerações inteiras construíram essa grande empresa, essa grande riqueza para a gente vender para amortizar os custos de uma só geração. Né, o que é considerado gasto corrente, pagamento de dívida, ou pagamento de política de transferência. É muita falta de projeto de país, né? É o famoso vender o almoço para comprar janta, né? Para resolver problemas conjunturais, você destrói uma empresa que tem um caráter estratégico. E tem a responsabilidade do governo Temer, mas tem também aí o quinhão da Operação Lava Jato, né? Que colocou no centro do debate público um caso de corrupção na Petrobras, que levou tanto à situação do golpe, do impeachment da Dilma, como também para o enfraquecimento e desmoralização da Petrobras, que nos leva a essa situação atual. Como é que você vê essa questão aí, Carol, para trazer aí a Operação Lava Jato para o debate sobre a responsabilidade, né, dessa operação nessa situação de aumento dos preços dos combustíveis e insumos básicos para a economia e para a vida da população? Lembre que em 2015, no auge da Lava Jato, o prejuízo registrado da empresa foi de 34 bilhões de reais. E os fatores para o prejuízo indicados foram, além dos preços internacionais, a alta do petróleo, crise econômica no país, a perda do grau de investimento decorrente, e também a própria Operação Lava Jato, que fez com que a empresa suspendesse os seus investimentos. Foi o pior resultado da história da economia. E um gatilho também para começar a discutir a privatização ou o fatiamento da empresa, né? Então, nós temos que avaliar que a Lava Jato impacta também em outros aspectos, que são muito pouco conhecidos ainda. A imagem da empresa foi completamente afetada pela ideia de corrupção. Funcionários corruptos, relações obscuras com funcionários públicos, políticos e, em especial, a própria ideia do PT, do Partido dos Trabalhadores e de Lula, muito associada à empresa nesse esquema de corrupção. Os números das ações jurídicas vinculadas à Petrobras para atingir esse discurso de desvalorização da estatal, né, no sentido de estatal, demonstrando a vulnerabilidade da empresa em negociatas e corrupção. Esse dano é difícil de medir, influi em fatores políticos, midiáticos, mas impacta imediatamente do preço das ações. Isso associado ao que a Juliane falou antes, a abertura de capital, afeta a empresa imediatamente do ponto de vista econômico, como nós vimos nas falas anteriores. A Petrobras e o que fizeram com a empresa também possui uma fase obscura do ponto de vista jurídico, muito pouco conhecida ainda e ligada àquela ambição de setores da Lava Jato interessados em criar novos poderes e competências, para além da questão privada mesmo. Alguns procuradores de Curitiba, Dallagnol e companhia, tentaram criar uma empresa privada para administrar um fundo milionário da Lava Jato, né? Isso a gente já sabe, foi diluído há tempo, mas até hoje não se sabe bem o que são feitos com as multas e indenizações relacionadas aos contratos de leniência. É um ataque ao projeto de país, de sociedade, de futuro. A Petrobras entrou no radar e é importante prestar atenção na estratégia de médio prazo, provavelmente, não é algo tão urgente, provavelmente. O que diz o áudio vazado do banqueiro André Esteves, né, de que mesmo que Lula vier, teremos ainda 2 anos de Banco Central. Então eles contam com a autonomia do Banco Central e com as insights tradings aí, as informações privilegiadas. Veja que só a mera sinalização da possibilidade de privatização da Petrobras já gerou 6, 7% de
impacto das ações. Então, é uma situação que envolve também especulação de ações do mercado financeiro. O Lira, presidente da Câmara, em declaração, ratifica a importância do debate da privatização e os principais argumentos de Paulo Guedes. Empresa pública que já está sendo gerida pela lógica privada, responsável pela inflação, pela crise de preços, alta de preços na conta da Petrobras, encobrindo o fator da autonomia na fixação de preços. E engorda um discurso muito raso, né? Muito frágil, mas que tem impacto na opinião pública. Da crise energética, que tem 9 termoelétricas desligadas, que o preço do gás de cozinha, comprado a 2, vendido a 10, então gera um discurso assim que leva a opinião pública a considerar o discurso da ineficiência. Avaliar a política da Petrobras no governo Bolsonaro desvela toda a irresponsabilidade desse governo, né? A demagogia com os caminhoneiros, a irresponsabilidade com os trabalhadores pobres e o desrespeito com tudo que diz respeito à soberania nacional. No RG deste episódio, a gente vai conhecer a história de Pablo Capilé, que é fundador da rede Fora do Eixo, que engloba diversos projetos, entre eles a Mídia Ninja. Sou Pablo Capilé, nascido em Cuiabá, Mato Grosso, e hoje moro em São Paulo, e atuo com cultura, com comunicação, com direitos humanos, com meio ambiente, com educação e outras coisas mais. Nossa trajetória começa no início dos anos 2000, com um coletivo que a gente criou chamado Cubo Mágico, que tinha um objetivo principal de dar suporte e impulsionar a cena cultural e ativista do nosso estado, que é um estado fora do eixo, que tinha pouco investimento em cultura e que não tinha visibilidade dos grandes centros. A gente monta uma casa coletiva, os artistas começam a se encontrar lá com os ativistas, e aí pinta um estúdio de ensaio, um estúdio de gravação, saca? Pinta um selo de distribuição, até uma moeda própria a gente criou, o Cubo Card, para ajudar a remunerar os artistas. E aí da música vai para as artes cênicas, para as artes plásticas, para o audiovisual, sabe? A gente começa a perceber que a intersecção política era fundamental, então a gente começa a discutir dentro do Conselho Municipal, dentro do Conselho Estadual, começa a pressionar as secretarias, participar também das conferências, que o Ministério do Gilberto Gil já estava promovendo, conferência estadual, conferência nacional, conferência municipal, os planos de cultura, os sistemas, saca? Isso fez com que muita gente nos observasse e entrasse em contato do Brasil inteiro, e a gente se juntou e criou um grande circuito Fora do Eixo, que começa em 2006 com 6 cidades e em 2010 já tinha mais de 300. Que os objetivos principais era circular, distribuir, produzir conteúdo conjunto e trocar tecnologia. Todo mundo cresceu muito. A gente decide ir para São Paulo, na sequência, que era importante também ir para um outro centro, e monta a Casa Fora do Eixo São Paulo, que foi muito bem aceita, que a gente começa a organizar atos, manifestações, encontros. Isso cresce muito rapidamente, fizemos uma Marcha da Liberdade, o Amorcinho Russomano não, o Existe Amor em SP, e isso também nos leva a perceber que seria fundamental lançar um grande veículo de mídia independente. E surge a Mídia Ninja, no meio das jornadas de junho e com esse processo nosso de ocupação das ruas. Hoje a Mídia Ninja tem quase 10 milhões de seguidores e é uma das principais redes de mídia independente de toda a América Latina. A gente tem estimulado o surgimento de coletivos e redes de mídia em todo o continente e estimulado um debate permanente de comunicação popular, com sem teto, com sem terra, com os indígenas, com os artistas, com ativistas diversos, né? A gente vai lançar agora um projeto chamado 500 Cidades, que depois da Coluna Prestes é o maior projeto de circulação ativista de todos os tempos. Vamos começar em janeiro e vamos rodar 500 cidades do Brasil. E sem sombra de dúvida, o principal objetivo para 2022, nesse processo pós-pandemia, é juntar gente. É um projeto que a gente chama de Mais Gente, que é juntar o maior número possível de pessoas no Brasil inteiro e derrotar Bolsonaro, derrotar o fascismo, derrotar o autoritarismo e fazer o Brasil feliz de novo. Essa fênix tropicalista que vai renascer dessa barbárie e vai retomar um processo de Brasil potência para o mundo, né? E é disso que a gente precisa agora. Né? Não tem objetivo maior do que derrotar Bolsonaro, defender a democracia e colocar o Brasil de novo no lugar que ele merece. E se você quiser entrar em contato com o Capilé, segue ele nas redes sociais, @PabloCapilé.
Com a eleição batendo na porta, Bolsonaro decidiu extinguir o programa de transferência de renda Bolsa Família, que é internacionalmente reconhecido, para criar um novo programa, chamado de Auxílio Brasil, que ainda não foi aprovado e já tem até propaganda na televisão. A medida provisória que cria o novo programa recebeu quase 600 emendas no Congresso Nacional. Essa é a questão apresentada no nosso Risca-Faca de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Cury, sou assistente social aqui em Minas Gerais e queria que vocês pudessem falar sobre o programa Auxílio Brasil, que vem sendo um retrocesso para nós, assistentes sociais, para os trabalhadores do SUAS, e saber qual a opinião de vocês sobre este programa aí criado no governo Bolsonaro. A gente ouviu a pergunta do Leonardo Cury, que quer saber a opinião de vocês sobre o Auxílio Brasil, que valerá apenas até o final de 2022. O aumento do valor do benefício para R$ 400 esconde o desmonte de diversos dispositivos da política de assistência social que se consolidou em 18 anos do Bolsa Família. A oposição ao governo Bolsonaro deve apoiar o novo programa, sim ou não? Essa é a pergunta do nosso Risca-Faca. Vamos começar com a Juliane. Sim, deve apoiar. Me amparo aqui também no ex-presidente Lula. Eu acho que em face aqui do diagnóstico que a gente tem feito sobre as condições deletérias que passa o povo brasileiro, especialmente a mais dolorida, que é a fome e o desemprego, sim, um programa de transferência de renda monetária é imprescindível para que a gente possa minimamente recompor as condições de sobrevivência material do povo brasileiro, né? Um povo que não come, não tem condições nem de conseguir se organizar politicamente, né? A falta desse elemento material é de importância suprema. Além disso, a contradição nesse caso do programa está do lado de lá, e eu acho que a gente tem que explorar. Veja, a base de sustentação bastante heterogênea do governo Bolsonaro é que ficou bastante descontente. Neste caso, a gente precisa expressar a contradição que se encontra do lado deles, sinalizar que a nossa posição enquanto oposição, e principalmente oposição no Congresso Nacional, sempre foi de um programa de renda, inclusive que fosse de um salário mínimo. Esse é o projeto inicial dos congressistas de oposição. Depois, que fosse mantido o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Então, veja, nesse caso, o Bolsonaro cede a uma série de propostas que não era o seu projeto inicial, mas que são elementos que a gente sempre bradou como necessidades importantes de lidar com a crise da pandemia. Dá para dizer que esse programa ele é uma espécie de Bolsa Família extremamente rebaixado e também um auxílio emergencial de caráter rebaixado. Explico muito sucintamente. Ele não é a continuidade nem a substituição do Bolsa Família, porque o Bolsa Família é um dos programas que fazem parte de um projeto muito mais geral e estruturado de seguridade e proteção social, em que o Bolsa Família é uma peça, mas que envolve um programa de proteção mais geral, envolve inclusive o estímulo ao emprego formal, envolve um programa de condicionalidades que tem a ver com educação, que tem a ver com saúde. O novo programa não tem esses elementos, inclusive a condicionalidade está no esporte, tem uma parte, inclusive, condicionada ao empreendedorismo, com crédito consignado, não tem nada a ver. Tem um auxílio creche que nem regulamentado foi. Exato, ele tem um péssimo desenho, ele desmonta, né, inclusive o PPA, vários elementos sobre a seguridade que tem a ver com a fome. Então, ele não é a substituição do Bolsa Família, ele é a precarização de um Bolsa Família. Ele não é um programa de transferência de renda consolidado, porque ele não tem uma fonte de arrecadação permanente. Então, pela lei de responsabilidade fiscal, um programa com despesas permanentes precisa de uma fonte de receita permanente. Então, nesse sentido, era um programa emergencial, porque ele tem recursos extra-teto que duram só 2 anos. Ele poderia, sim, continuar se chamando auxílio emergencial, mas aí envolve, né, a disposição política de cacifar eleitoralmente mudando o nome do programa, mas ele é também um auxílio emergencial rebaixado, porque enquanto o auxílio emergencial chegou a beneficiar 65 milhões de pessoas com um valor de R$ 600, esse vai abranger só 17 milhões com um valor de, no máximo, R$ 400. E aí, Zé, mesmo com essas implicações, a oposição deve ou não apoiar a criação do Auxílio Brasil? Deve apoiar, eu concordo com a Juliane. E quero chamar a atenção para um detalhe. Nós tínhamos uma Selic de
2%. Ela foi para 7,25% e irá, pelo que eu entendi, para 9%. São 11% no fim do ano. Então são 11%, são 9%. 9 vezes 4, 320 bilhões de serviço da dívida. Tem a inflação, mas o resto é real. Então isso é uma hipocrisia ficar discutindo 30, 50 bilhões acima do teto, porque só o juro da dívida já vai levar com 60 bilhões ontem. Então nós estamos vivendo um ilusionismo. O que o Bolsonaro está fazendo, o Bolsonaro sempre foi contra o Bolsa Família. Tem os discursos dele. Ele dizia que o Bolsa Família era eleitoreiro. Que era coisa de vagabundo, né? Que estimulava, né, a vagabundagem. Vamos lembrar que no passado, no capitalismo, se prendiam as pessoas que não trabalhavam, quer dizer, elas não tinham emprego e eram presas porque não tinham emprego. O sistema não dava emprego. Nós estamos voltando a essa ideia. Aliás, nós estamos voltando a todas as ideias do capitalismo selvagem, para simplificar, para fazer uma caricatura. O Bolsonaro só fez isso na ilusão que ele vai ter voto fazendo isso, né? Como disse, é até 22, 17 milhões, né? Não tem fonte de receita. É tudo uma atrapalhada total, como tudo que o Bolsonaro tem feito e o governo dele e o Guedes, né? Porque o Bolsa Família não era o Bolsa Família, era o BPC, Benefício de Prestação Continuada, o Bolsa Família, o salário mínimo real aumentava, a aposentadoria aumentava os recursos para a saúde e a educação, portanto uma massa de recursos, estimulava a economia, a demanda, o desenvolvimento local, a agricultura familiar, o pequeno e microempresário, o empreendedorismo. Havia uma cadeia que tinha um começo, meio e fim, um ciclo assim virtuoso. Além dos investimentos para a inovação e para a modernização da economia. O que nós estamos vendo hoje é o desmonte de tudo isso. Nós vamos votar a favor? Lógico que nós estamos tentando fazer emendas para requalificar, mas nós não temos maioria, né? Nós vamos votar a favor porque, de qualquer maneira, 17 milhões receberão R$400, o que vai ajudar a economia, porque a economia brasileira só cresceu, ou crescerá 4,5%, 5% esse ano por causa do auxílio emergencial de R$600. Essa é a verdade, senão não teria acontecido esse crescimento. Que só prova como nós estamos certos quando nós falamos que é preciso fortalecer a demanda popular, porque fortalece o pequeno e médio comércio, a economia local, o desenvolvimento regional e desenvolve o mercado interno. E aí, Carol, a oposição deve apoiar ou não a criação do Auxílio Brasil? Sim, deve apoiar, não há dúvida, estou totalmente de acordo com o Zé e com a Juliane. Quase 20 milhões de brasileiros passando fome, cerca de metade da população sofre atualmente algum tipo de insegurança alimentar. Não há dúvida que tem que apoiar. Eu concordo muito com a posição da ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. A única coisa que eu acho, e ela tem toda a razão nisso, é que nós não devemos chamar de novo Bolsa Família. Não tem nada a ver com Bolsa Família. Ao contrário, nós temos que desvendar, diferenciar o projeto atual, que é um projeto obviamente eleitoreiro, cuja finalidade é esta, né, de reconduzir Bolsonaro à presidência, quer dizer, o segundo mandato, e diferenciar totalmente de um projeto de Estado, né, que visa muito mais do que meramente um valor na conta das pessoas, né. Não é só um nome, nós temos, portanto, que demonstrar tudo isso que já foi dito pela Juliane, todas as diferenças, né. São 18 anos de história do Bolsa Família reconhecidos internacionalmente, comprovados na sua eficácia. São vários estudos internacionais aqui no Brasil, teses de mestrado, doutorado, tudo que já foi estudado a respeito de um projeto que é considerado exemplo no mundo. É realmente uma ação de Estado. A Bolsa Família deveria ser tratado assim, como ação de Estado, e não ser destruído como está sendo proposto com essa substituição oportunista de projeto. O cadastro não está atualizado, já o Bolsa Família já vem sendo destruído, porque o cadastro do Bolsa Família não está sendo atualizado, as condições de filhos nas famílias, de moradia, as condições econômicas. Ninguém entra, ele está congelado, né? E muitas pessoas caíram no estado de pobreza e não foram incluídos no cadastro básico. 12 milhões de pessoas desempregadas em 2020 não entraram no cadastro, né? E nós sabemos que o cadastro do auxílio emergencial, por exemplo, totalmente precário, 70 mil militares entraram no cadastro do auxílio emergencial. Portanto, eles não têm controle sobre os projetos que eles mesmos administram, né? Não tem controle escolar, não tem controle da merenda escolar, né? Não tem controle do acompanhamento à saúde. Então, desorganiza toda aquela trama de projetos que vinculam de forma transversal e interdependente os direitos humanos. E o impacto do Bolsa Família, por exemplo, na questão da mortalidade infantil, na questão da desnutrição, é muito importante. 16% de redução, em média, da mortalidade
infantil e com as mães negras 26%. São números que mostram a tecnologia, né, o estudo técnico e tecnológico de uma política pública eficiente que tem aí 18 anos de história. Então, sim, temos que apoiar porque são recursos necessários para controlar um pouco a epidemia de fome que temos no país, mas diferenciando e não chamando de novo Bolsa Família, que é algo até que eu já fiz em uma outra palestra, mas Tereza Campelo tem razão, nada a ver com Bolsa Família, ao contrário, nós temos que diferenciar e demonstrar esse lado perverso e de destruição de uma política de Estado tão bem sucedida que veio do governo Lula e do governo Dilma. Muito bem, hoje nosso Risca-Faca teve um consenso aqui, aponta, né, os problemas desse projeto do governo, mas a necessidade, né, de ampliar o valor dessa nova política pública para atender a população no momento de desemprego, pobreza, miséria e fome. Bom, gente, chegamos naquele momento que é o mais animado do programa, amado por alguns e o terror de outros, que é o nosso quadro Perfil. E aí, gente? Carol, tá ouvindo? Tô preparada aqui. Tá preparada? Carol venceu o último, né? Ai, foi muito bem, foi na segunda dica. Carol acertou o seu Jorge. Até me animei aqui. É, isso aí. Tá atento, Zé? Não sei se eu vou participar, não, viu? Não tem, você não tem essa opção, não. Vai é perder compulsório. por WO. Vamos pra primeira dica, então. Nasceu em 1892, em uma família de classe média. Foi o primeiro de 16 irmãos nascidos em Alagoas. Se mudou para o Rio de Janeiro, onde atuou como jornalista. Eu gosto quando fica assim, viu? Vocês com cara de interrogação, sem ter muita noção. Tá escuras. Nem ideia. Voltou ao Nordeste, seu local de origem, onde passou a infância. Foi prefeito do município de Palmeira dos Índios. Graciliano Ramos. Zé Dirceu! Olha lá, falou que não queria participar. Graciliano Ramos, escritor. Seu principal conto tem como protagonista uma cachorra. Eu ia saber agora. E deu origem a uma das obras mais famosas da literatura brasileira. Baleia. Lugar ruim. Inferno. Lugar ruim. Condenado. Graciliano Ramos, Grande escritor. Aliás, o Partidão teve grandes escritores, né? Eu ganhei ontem uma obra de arte fantástica do Portinari. O filho dele me mandou com a dedicação. Eu vou até visitá-lo quando eu for ao Rio. Linda. As gravuras são fantásticas. Portinari foi... Aliás, a Semana da Arte Moderna vai fazer 100 anos agora, em 22. Nós vamos ter que comemorar. Com certeza, é um momento muito importante. Você sabe que a geração de 68 estava fazendo uma revolução cultural que era uma nova Semana da Arte Moderna. Não fosse o AI-5, porque o cinema novo, a música popular, o teatro de vanguarda, a revolução gráfica. Inclusive, toda a revolução gráfica que os jornais... que o designer, como se diz hoje, passou depois, teve origem nos jornais de centro acadêmico, nos cartazes do movimento estudantil. Ali os estudantes de arquitetura começaram, né? É uma geração que faria mas a ditadura militar felizmente não manteve, porque também se criou muito durante a ditadura, né? Transbordou, né? Até o nosso Chico Buarque é um exemplo disso, né? E aí, Carol, não foi dessa vez, hein? Não foi dessa vez, mas fiquei feliz de ver o Zé acertando. Diga pra mim. Bom, a Juliana deixou ter um pontinho. Não, eu não deixei não, o mérito todo seu. E é muito importante lembrar de Graciliano Ramos e registrar a obra Vidas Secas, né? Que retrata uma situação de pobreza e miséria, né? Eu tomei conhecimento da pobreza lendo Vidas Secas, porque a minha região... tinha pobre, mas não tinha pobreza, né? Que era escancarada, como era comum, né? Porque o sul de Minas é rico, né? Está entre São Paulo e Minas, ferrovia desde 1880. Então, uma região de terra muito boa, clima excelente, né? Imigração, forte imigração italiana.
Mas foi o Graciliano que começou a me despertar. Na verdade foi o Tesouro da Juventude, que é uma enciclopédia positivista, né? Mas depois foi Graciliano Ramos. Essa semana o nosso Recebidos é mais uma vez da nossa querida editora Expressão Popular, que já é uma parceira aqui do nosso quadro, e é o livro do Luiz Gama, lembrando que é um personagem que eu já acertei aqui no nosso quadro Perfil, se chama Luiz Gama Antologia. O livro ele é organizado por Enide Yatsuda Frederico e pela Cláudia de Arruda Campos, e ele conta com uma seleção de artigos que foram publicados em jornais da época e foram selecionados a partir das ideias que o Luiz Gama tinha sobre a liberdade dos escravizados e também sobre o tema da República. Valeu, mais uma vez, editora Expressão Popular. E além disso, a gente tem também um petroleiro aqui na nossa escuta. Hoje a gente falou no primeiro bloco sobre o tema da Petrobras e aí o Felipe Gruba, nosso ouvinte, ele mandou uma mensagem aqui pra gente. Olá, sou Felipe Gruba, diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do estado de São Paulo e da Federação Única dos Petroleiros. E moro aqui ao lado do nosso querido Igor Felipe, né, e quero aproveitar esse espaço para saudar toda a bancada do podcast 3x4. Mandar um abraço especial para a querida Juliane Furno, para a Carol Proner e para o queridíssimo Zé Dirceu. E parabenizar vocês quatro pelo trabalho incrível que vocês têm feito, produzindo esse podcast importantíssimo, que acho que tem ajudado a gente poder entender um pouco mais, né, do que tem ocorrido, né, no Brasil, na política, né, entender um pouco mais dos debates que têm ocorrido. E as análises de vocês têm sido muito importantes, muito interessantes. E eu tenho sido um grande propagador desse podcast, que eu acho que tem só um sucesso pela frente, né? Então, parabenizar, agradecer pelo espaço e um abraço a todos. Valeu, Gruba. Continua aqui na nossa escuta e continua pregando aqui a palavra do 3x4 pra gente. Grande abraço, Gruba. E você pode também, né, lembrando, entrar em contato com a nossa produção e mandar o seu produto ou o seu presentinho ou mesmo a sua mensagem. A gente já recebeu poesia também, pode mandar uma música, basta você enviar um e-mail aqui pro 3x4, escrito por extenso, @brasildefato.com.br, ou entrar em contato pelos outros canais que estão na descrição do episódio. Encerramos mais um episódio do nosso 3x4. Até a próxima semana, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Eu sou Igor Felipe e esse podcast tem a participação de Zé Dirceu e Juliane Furno. Hoje gravamos aqui em São Paulo, e de Carol Proner, do Rio de Janeiro. A direção do podcast é da Ana Flávia Marques, o roteiro é da Cláudia Rocha, a trilha sonora original é da Alejandra Luciani, a edição e sonorização são do Emerson Ramos. Os trabalhos técnicos na TVT foram de Eduardo Quirino na direção de TV, Adilson Freitas na operação de câmera, Alexandre Seles como operador de áudio e Alexandre Alimari na direção de operações. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio é da Camila Salmásio e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até a próxima, gente!